um negócio para você. Se você também sente que está sempre correndo, mas nunca chega a lugar nenhum, acorda cansado, dorme pensando no que ainda não fez e vive com a sensação de que precisa ser mais, produzir mais e mostrar mais. Enquanto as redes sociais glorificam rotinas produtivas, agendas lotadas e corpos e mentes em alta performance, cresce também o número de pessoas esgotadas, ansiosas e desconectadas de si mesmas. Essa síndrome ela é chamada de síndrome da hiperprodutividade e descreve justamente o fenômeno de sentir-se constantemente pressionado a produzir, melhorar e render mais, mesmo às custas da própria saúde mental. Agora nós vamos conversar com a nossa colunista de saúde, Juliana Andrade, e a nossa convidada, a psicóloga Bruna Bettini, que é psicóloga sobre os efeitos de viver acelerado e o que realmente significa desacelerar sem culpa. Bom dia, Bruna. Bom dia, Juliana. Sejam bem-vindas ao Acorda Metrópolis. Eu já vou perguntar direto para a Bruna, a Ju também vai fazer parte dessa conversa, o que é exatamente esse fenômeno que nós estamos vindo aí baseado na necessidade e também na angústia de sermos hiperprodutivos e por que estamos com tanta dificuldade em desacelerar. Bom dia, pessoal do Metrópolis. Bom dia, Bruna. Obrigada pela sua participação, viu? Que privilégio ter você aqui hoje. Muito bom dia, eu que me agradeço o convite. E esse papo ele é tão importante, né? Acredito que é uma pauta extremamente relevante para nós retratarmos, principalmente iniciando essa semana. Quem sabe a gente consegue repensar alguns diferentes hábitos para a gente fazer diferente ao longo dos próximos dias. Afinal de contas, a hiperprodutividade, entre N fatores, né? É um fenômeno que nasce da crença de que o nosso valor ele está atrelado apenas ao que fazemos e não em quem somos. É como se nós estivéssemos internalizando constantemente a ideia de que se nós não estivermos produzindo, estamos falhando. E isso gera inevitavelmente uma angústia constante, porque o descanso passa a ser interpretado como uma perda de tempo. O corpo, a mente, as emoções acabam sendo negligenciados em prol de uma performance ideal, que na verdade é uma utopia, né? Então, a cultura que glorifica sempre o fazer e desvaloriza o ser, que traz essa perspectiva do desacelerar como um contexto de estar pausando, ela na verdade traz um convite à coragem. A coragem de ir nessa contramão, de certa forma, do que é socialmente tão aplaudido. Muitos sentem culpa, justamente porque o silêncio e a pausa podem escancarar o que o barulho da rotina tenta encobrir. As vulnerabilidades, os medos, as desconexões internas. Então, estes são alguns dos aspectos, né, que nós podemos repensar um pouquinho para que nós possamos iniciar essa conversa sobre o que o fenômeno da hiperprodutividade tem abarcado nessa geração e nas outras também. Perfeito, Bruna. E você acredita que as redes sociais e a comparação com a vida idealizada de outras pessoas afeta a nossa sensação de valor, fazendo com que a gente busque mais e mais sermos hiperprodutivos, então fazer ao invés de ser, para provar o nosso lugar no mundo? Com certeza. As redes sociais surgiram como um papel, né, de nunca parar. Elas têm funcionado como uma vitrine de vidas em um modelo ideal, digamos assim. Então, a comparação constante coloca cada um dos indivíduos em um estado de alerta emocional, uma sensação de que sempre há alguém fazendo mais, vivendo melhor, sendo mais feliz. E isso acaba criando um ciclo de inadequação e autocrítica, porque começa a haver um conflito entre a visibilidade com valor, a quantidade com qualidade e a performance como se ela fosse uma identidade, mas essa não é a realidade. Por quê? Porque esse combinado, né, ele gera um resultado de uma autoestima condicionada a resultados externos, que nem sempre estarão cumprindo tamanhas expectativas. Então, o mais curioso, né, de tudo isso é, mesmo sabendo que, na maioria das vezes, o que nós estamos assistindo nas redes sociais é apenas um recorte, a mente acaba por não diferenciar.
sente que, mesmo com estresse, mesmo com toda essa vitrine, a qual eu comentei brevemente agora, acaba ocasionando muito mais um medo de não pertencer. Então, é muito importante que exista esse convite para olhar mais para si, para aquilo que se está sendo do que apenas fazendo, e compreendendo que a autoestima ela não pode estar condicionada apenas àquilo que está sendo visto, mas ela precisa estar familiarizada com aquilo que você propõe para a própria caminhada também, né? Perfeito. Para melhorar o nosso autoconhecimento aqui, como que a gente consegue identificar quais são os sinais de que a hiperprodutividade na nossa vida de fato se tornou um problema? Olha, quando a produtividade deixa de ser funcional e passa a ser algo que é buscado o tempo inteiro, né, de uma forma um tanto quanto compulsiva, ela costuma vir acompanhada de alguns sintomas como um cansaço que não passa, mesmo com sono, mesmo com descanso, umidade, uma sensação de vazio, mesmo após cumprir todo o checklist, que é impreterível ali diante do cotidiano, uma dificuldade tremenda de se desligar mentalmente, mesmo nos momentos de lazer. Existe uma perda de prazer também associada a atividades que antes seriam prazerosas, essa sensação constante de insuficiência, como se nada fosse bom o bastante. Então, esses são alguns dos sinais, dentre outros, que precisam de um acompanhamento, de uma percepção ainda mais aguçada, que não é mais sobre a eficiência, mas sim sobre fugas de uma tentativa de preencher algo interno com resultados externos o tempo inteiro. Perfeito, Bruna. Olha só, eu gostaria que você desse uma palavrinha agora sobre conselhos que você daria para que a gente tenha uma vida produtiva, mas que isso não custe a nossa saúde. E antes de passar a palavra para você, eu vou dar uma mensagem aqui, né, um pouco do que eu penso, inclusive porque eu tenho uma prática clínica, eu sou nutricionista, então eu acompanho pacientes e acompanho de perto a saúde deles também, né, não somente física, mas também a saúde mental, psicológica e emocional. E eu vejo, e eu falo por mim, tá, que existe uma dificuldade muito grande da gente escolher as nossas batalhas. Então, a gente aprender a dizer não. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, tem sido um exercício também, um aprendizado ao longo da minha vida, é escolher aquilo que de fato é importante, não querer abraçar o mundo, né? E, além disso, me organizar, ter uma rotina. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas não tem uma rotina. E sem rotina, eu não acredito em saúde. Porque eu creio que seja fundamental a gente planejar o nosso dia, a gente organizar as nossas tarefas com antecipação. Senão a gente vive no automático e numa correria, numa sensação de urgência. E eu creio que isso aumente muito o nosso nível de estresse, né? Faça com que a gente produza mais cortisol. E aí a gente viva sempre nessa sensação de que por mais que a gente faça, a gente não entenda que aquilo de fato está sendo feito. Aqueles cheques diários não são registrados pelo nosso cérebro. Então a gente fica sempre nessa busca por mais e mais, porque a gente mesmo não percebe o quanto que já tem sido feito. Então, esses dois pontos, né? Saber selecionar as batalhas da nossa vida, saber dizer não para que a gente diga sim para nós mesmos e, ao mesmo tempo, organizarmos uma rotina que seja funcional e que nos leve a realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos de vida. Faz sentido? Com certeza faz muito sentido, né? Primeiramente, um caminho que pode funcionar, né, que pode estar sendo avaliado, inclusive a percepção ela é muito necessária nesse caminho, né, porque é necessário que existam essas pausas um pouco mais conscientes para se perceber diante da própria vida, e não apenas caminhar neste piloto automático, o qual você muito bem trouxe,
né, Ju? Porque é importante ressignificarmos o descanso. Ele não é o oposto da produtividade, é parte dela. Conseguir trazer um pouco mais de previsibilidade faz com que esse mecanismo de estar sempre atuando diante da necessidade, ele abra espaço para que a vivência ela possa tomar uma forma mais individualizada, né? E ela possa trazer o descanso como um ato de restauração ao que nos sustenta. A mente, o corpo, criando possíveis estratégias práticas para micropausas conscientes durante o dia. E muitas das vezes surge aquela necessidade, né? Justamente uma nova idealização. Então eu preciso passar o dia inteiro pensando nisso e dispondo de muitos minutos, de muitas horas para tal. Não. Muitas das vezes, 2 minutinhos de uma respiração mais consciente entre as tarefas já é um dos hábitos extremamente relevantes que pode fazer uma super diferença. Reservar pequenos momentos sem as telas, inclusive, desde as redes sociais ou até o próprio telefone. Isso não significa que novamente seja necessário 1 hora, 2 horas, mas 5 minutinhos, né? Então, ter ali uma possibilidade de ocupar não apenas o tempo, mas vivê-lo com dignidade. E para isso, reaprender a fazer algo sem um objetivo o tempo inteiro. Seja caminhar, seja cozinhar, seja escrever, apenas por um instante, sem buscar a produtividade daquilo, né? E poder acolher, inclusive, essa subjetividade como um sinal de aprendizado. E não como um erro. O descanso sem uma justificativa. Porque você vai estar educando o seu sistema interno de que é possível existir sem precisar se provar o tempo inteiro. Né? Então, essas são algumas das formas que nós podemos pensar para realmente passar a olhar para a vida com um pouco mais de gentileza, autocompaixão e autocuidado. Perfeito. Para a gente finalizar a nossa conversa, Bruna, ao mesmo tempo que eu vejo que muitos de nós flertam com burnout, eu percebo também um movimento contrário a isso, repensando esse modelo, né? Então, de fato, será que alguns de nós já têm tomado consciência de que desacelerar é importante? A gente tem falado mais sobre isso? Com certeza. Dentro do consultório isso tem se escancarado cada vez mais, né? Eu acredito que nós estamos vivendo um movimento pertinente e crescente de desaceleração com qualidade, né? E nós temos alguns mecanismos, né? Algumas provas, desde o mercado wellness, que tem crescido bastante nos últimos tempos, que vem fomentando esse divisor de águas, né? Mostrando que uma vida com mais qualidade, ela não é apenas urgente, mas ela é necessária e imprescindível. Então hoje se fala muito mais em saúde mental, em buscar a harmonia entre os fatores, em propósito. Então ainda existe bastante ruído, mas também existe, ainda que não proporcionalmente, mas com muita vontade, muito desejo, essa busca por um significado maior, né, por mais autocuidado. E para isso, né, inclusive na nossa finalização, eu gostaria de trazer uma mensagem de que desacelerar não é sobre parar. É sobre escolher o ritmo que faça sentido para você. E quanto mais pessoas estiverem também fazendo isso com consciência, mais natural esse momento estará sendo impressionado dentro da sociedade, dentro da caminhada, dentro das vidas, para viver com mais presença, com mais qualidade, sem culpa e principalmente com dignidade emocional. Perfeito, Bruna. Muito obrigada pela sua participação, por trazer um tema tão relevante aqui para o Metrópolis. A gente se vê, pessoal, semana que vem, mais uma vez, falando sobre saúde. Até mais. Ótima semana para vocês.